qualquer coisa que aconteça hoje com o Jair, por exemplo, né, Deus me livre, mas se por acaso ele morrer, por exemplo, na cadeia, a culpa, e não vai ser omissão de socorro, nada disso não, vai ser homicídio mesmo, porque ele sabe do risco e resolveu, né, voluntariamente ignorá-lo. O martírio de Bolsonaro, ou a tortura, né, como alguns costumam dizer. O ex-vereador Carlos Bolsonaro disse que o médico de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi chamado à Superintendência da Polícia Federal em Brasília após o quadro de soluços evoluir para azia constante. Bolsonaro passou muito mal aí durante toda a madrugada e com uma azia muito forte, um refluxo muito forte, e só vai se agravando, né, aí as doenças do nosso querido e amado presidente Jair Messias Bolsonaro. E para comentar em primeiro lugar, eu vou chamar primeiro as damas, né? A doutora Ludmila, que sabe bem de perto como é ser perseguida pelo faraó do Brasil. Doutora, você consegue ver uma luz no fim do túnel depois de tudo isso? Será que fica mais claro para o mundo o que está acontecendo no Brasil através de Bolsonaro? Porque a tortura não é só com ele. Foi com a dona Dalgisa, foi com a Débora do Batom, foi com muitas outras pessoas que estão asiladas e, neste momento, estão com uma tornozeleira. E a senhora que foi perseguida também aí e teve que sair, inclusive, do Brasil e está fazendo um excelente trabalho. Pessoal, vocês estão assistindo a um corte ali no programa onde eu apresento no Jornal da Cidade Online. Peço para vocês deixarem um like e compartilhar ao máximo. Esse canal tem sofrido perseguição e depende de você para jogar em todos os grupos que você faz parte. Os assuntos que a doutora Ludmila Lins Grilo vai trazer aqui e o desembargador e o professor que vão falar em seguida é muito importante. Então fique até o final para que você não perca nenhuma informação relevante, para que você se anime também. É preciso que a gente se anime para mudar o nosso Brasil. Fique aí com esse excelente vídeo. Vamos lá. Doutora. Então, Mário, olha, uma solução de curto prazo eu não enxergo e ela aparentemente não existe, né? Infelizmente, a gente depende do Senado Federal para limpar, né, essa engrenagem que está, né, tá totalmente enferrujada lá no STF, mas o próprio Senado, infelizmente, ele também está enferrujado. Então não tem uma solução de curto prazo. A questão é que essa tortura, porque essa é a palavra, né? A gente fala tortura, a gente não está exagerando, a gente não está fazendo, né, sendo emocional, a gente está usando a palavra correta, a palavra exata para o que estão fazendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, eu vi hoje um vídeo que filmaram ali o local onde ele se encontra, né, encarcerado, e existe um barulho ali constante, né, um barulho de ar-condicionado, que ele, né, pediu, né, solicitou para tirarem o barulho, né, para consertarem, e falaram que não é possível. Né, é óbvio que é possível, né, claro que é possível. E se não for possível tirar aquele barulho, ele tem que ir para algum outro lugar mais salubre. Esse tipo de procedimento de tortura por um barulho irritante que fica ali o tempo todo, pode ser uma iluminação também irritante, pode ser um barulho, pode ser até mesmo uma torneira que fica pingando, e aquilo ali fica causando, parece que é uma pouca coisa, mas não é. Eu vou dizer, existe uma vasta literatura nesse sentido. Tem um livro também muito famoso chamado Arquipélago Gulag. É um livro assim enorme do Alexander Solzhenitsyn, e que ele narra vários tipos de tortura que eram utilizados naquela época dos processos de Stalin, né, os processos de Moscou. Então as pessoas eram presas e passavam por várias modalidades de tortura, inclusive privação de sono era uma dessas torturas. Você parece, não, tudo bem, a pessoa fica ali acordada, vai você passar por isso, é uma coisa insuportável. A questão do barulho recorrente está também na literatura como sendo um dos métodos de tortura, né? Luz, a pessoa ficar necessariamente numa mesma posição por muito tempo. Existem vários métodos catalogados e esse livro é um verdadeiro tratado sobre isso. Então, quando eu vi essa notícia sobre a tortura do Bolsonaro por meio de barulho fixo, eu lembrei imediatamente das técnicas de tortura narradas no Arquipélago Gulag. Então, assim, essa é a palavra técnica e exata, não é emocionalismo, é crime de tortura. Lembrando que
O crime de tortura na nossa Constituição é um crime, ele sequer é passível de anistia. Então, não adianta dizer, não, daqui a um tempo, de repente, o Alexandre de Moraes vai ser anistiado, ainda que ele receba alguma anistia, de repente, em relação a crimes de abuso de autoridade, em relação à tortura, especificamente esse crime, ele não é passível de anistia, conforme expressa a previsão constitucional. Então, esse crime pode, não tem o que fazer contra ele. Em algum momento, o regime caindo, Alexandre de Moraes e os seus subordinados que estão cumprindo as suas ordens, por ação ou por omissão, vão responder pelo mesmo crime. Lembrando que o Alexandre de Moraes, eu o classifico como agente garantidor. Tem um artigo no Código Penal, que é o artigo 13, parágrafo 2º, que diz que aquele garantidor, que é aquele que toma para si a responsabilidade de uma vida, ele responde por eventual resultado que venha a ocorrer. Então, no caso do Alexandre de Moraes, ele está pegando para si tudo o que acontece com a saúde do Jair Bolsonaro. Né? Não é assim nos presídios, não é assim nos estabelecimentos prisionais. Quem cuida da saúde do preso é a direção do presídio. Não é o juiz, não dá tempo. Se acontecer alguma coisa com o preso, com a saúde, precisar de uma cirurgia, um atendimento urgente, não dá tempo para o diretor mandar um ofício para o juiz pedindo para levar aquele preso para o hospital. Não é assim. O diretor do presídio, ele toma ali a decisão imediata de prestar o atendimento para o preso. Então, se o Alexandre de Moraes não está permitindo que isso aconteça com o Jair, ele está pegando para si a atribuição de garantir a saúde daquele preso. Qualquer coisa que aconteça hoje com o Jair, por exemplo, Deus me livre, mas se por acaso ele morrer, por exemplo, na cadeia, a culpa, e não vai ser omissão de socorro, nada disso não, vai ser homicídio mesmo, porque ele sabe do risco e resolveu, voluntariamente ignorá-lo. Excelente, doutora. Olha, lembrando aí aos parasitas que estão chegando no chat, eu não chamo eles de jumento, tá? Tem um monte aí no chat. Não chamo de jumento porque jumento ele produz, O jumento ele carrega água, O jumento ele produz. O gado também, ele produz pra caramba. E o parasita ele consome aquilo que o gado e o jumento produz. Enfim, aí lembrando para eles que o pinguço ele ficou preso por um crime que ele já foi comprovado que cometeu. E ele ficou numa salinha também, 500 dias numa salinha da Polícia Federal, porque ele era um ex-presidente à época, E ex-presidentes não são presos comuns. Então, eles têm que ficar numa sala, mas também uma sala que dê dignidade. A prisão, já que não é nada humanitária, é uma prisão totalmente arbitrária, se torna aí um caos na vida de um homem que não cometeu crime algum, até porque a gente sabe que a criatividade foi bem poderosa nesse caso. Bom, vamos lá então, eu vou mostrar aqui o vídeo que a doutora citou, que é o vídeo da sala de Jair Bolsonaro. Eu já vou passar aqui para os nossos colegas. Deixa eu colocar aqui, prontinho, aqui. Aí eu vou soltar o vídeo aqui. Olha só como está a situação do quartinho do Bolsonaro lá, tá? Da sala. E é exatamente esse barulho, que a Polícia Federal, da Superintendência, mandou o recado para o Faraó e disse que não conseguiria resolver o problema. Bom, agora eu vou perguntar aqui, deixa eu colocar vocês na tela novamente, eu vou perguntar aqui para o doutor Marcelo Rocha Monteiro. Doutor, isso já foi aberto pedidos de prisão contra o Alexandre de Moraes, O doutor Paulo Faria, junto com o doutor Felipe de Oliveira, protocolaram junto à PGR um pedido de prisão contra o Alexandre de Moraes por tortura, Também os senadores fizeram ali um recolhimento de assinaturas para mandar o Bolsonaro para sua casa, para uma prisão humanitária, neste caso. E o senhor vê algum desses pedidos surtindo efeito diante desse cara que se acha acima de todos, da lei, de Deus e de tudo mais? Doutor. Bom, com relação ao pedido de prisão,
A chance é zero, porque esse pedido foi dirigido, na verdade é uma representação, né? Porque formalmente quem teria que requerer a prisão seria o próprio Procurador-Geral da República, quando um crime, como um crime de tortura, é atribuído a um ministro do Supremo, o ministro do Supremo tem o que a gente chama de foro especial, foro por prerrogativa de função, mais conhecido pelo nome de foro privilegiado. Então, o juiz natural, o tribunal natural para julgar um ministro do Supremo é o próprio Supremo Tribunal Federal. E o promotor natural, ou seja, aquele encarregado de fazer a apuração dos fatos e, a partir daí, formalizar uma acusação, o promotor natural é o Procurador-Geral da República, né? Cargo hoje ocupado pelo senhor Paulo Gonet. O senhor Paulo Gonet, em tudo que se refere a irregularidades ou suspeita de irregularidades atribuídas a ministros do Supremo, a posição do senhor Gonet tem sido sempre a mesma. Ou seja, não fazer absolutamente nada. Vou lembrar a vocês, embora seja um outro tema, que ele descartou a possibilidade de sequer instaurar uma investigação para apurar essa suspeitíssima contratação do escritório de advocacia da família do senhor Alexandre de Moraes pela bagatela de 129 milhões de reais, né, pelo Banco Master. Banco em favor do qual, ao que tudo indica, o próprio Alexandre de Moraes fez lobby junto ao Banco Central, né? Então, o Gonet não conseguiu juntar os pontos nessa história, né? O ministro do Supremo fazendo lobby e o escritório da mulher do ministro do Supremo recebendo uma quantia inexplicável justamente do banco em favor do qual o ministro está fazendo lobby. O que o senhor Gonet fez? Não fez absolutamente nada. Eu acredito que a postura vai ser a mesma com relação a esse pedido de prisão. Acredito não, eu tenho absoluta certeza. Infelizmente. Tá? Com relação à prisão em si do Bolsonaro, quer dizer, eu sinceramente não sei o que falta para que seja deferido o pedido de prisão domiciliar de caráter humanitário. Eu lembro que o ex-presidente Collor teve esse pedido deferido, está em prisão domiciliar, uma situação de saúde comparativamente bem menos grave do que a do presidente Bolsonaro. Bolsonaro já se submeteu, eu já perdi o número de cirurgia, não lembro mais, né? 9, 10, é uma coisa impressionante, né? A situação de saúde vai se agravando, as condições são precárias, ele precisa de um acompanhamento, né, constante. É o tipo de paciente que precisa de acompanhamento constante, que não seja de um médico, mas que seja de um profissional de saúde, de um enfermeiro, de um técnico auxiliar de enfermagem, enfim. Tá? E isso é impossível, né, dentro dessa cela onde ele se encontra. Isso só é possível com prisão domiciliar. Eu trabalho com execução penal desde 2012, quando eu saí do Tribunal do Júri. Eu trabalho como procurador de justiça na área de execução penal, né? E eu já vi esse pedido de prisão domiciliar ser concedido a criminosos de verdade, né? Porque o presidente Bolsonaro não cometeu, na verdade, crime algum, né? Mas criminosos, né, sentenciados que efetivamente cometeram crime tiveram esse pedido de prisão humanitária deferido. E eu lembro, esse caso não foi meu, mas eu lembro que é um caso emblemático durante a pandemia do Covid-19. Não é? O chefe da filial, digamos assim, do PCC no estado do Paraná, tá? Naturalmente uma pessoa sem nenhuma periculosidade, ele era só o chefe do PCC no estado do Paraná, tinha mais de uns 50 anos de pena por cumprir, por homicídio, por tráfico, e ele teve, por razões humanitárias, ele foi solto, ele teve a sua prisão domiciliar deferida, né? Porque, coitadinho, ele fica correndo o risco de pegar um vírus lá na prisão, então ele foi mandado para casa, né? É verdade que não ficou em casa há muito tempo, no dia seguinte ele já tinha ido embora do país, mas esse é o país que concede prisão domiciliar para o chefe do PCC e se recusa a conceder para um ex-presidente com um quadro de saúde evidentemente grave. Né? Eu costumo dizer que tem o único artigo, o único fundamento jurídico para que o senhor Alexandre de Moraes continue negando a prisão domiciliar ao presidente Bolsonaro é o artigo 254
do Código de Processo Penal. Fundamento não, mas explicação jurídica, né? O artigo 254 diz que você não pode ser juiz num processo em que você é amigo íntimo ou inimigo pessoal do réu. E o senhor Alexandre de Moraes é evidentemente um inimigo pessoal. Ele vê o ex-presidente Bolsonaro como um inimigo pessoal seu. Ele vê o presidente Bolsonaro como alguém que participou de um grupo, por mais fantasiosa que seja essa história, mas o Moraes acredita nela, né? Um grupo que tentou, inclusive, que planejou o assassinato do próprio Alexandre de Moraes. Esse sujeito não tem a menor condição, em termos de isenção, de imparcialidade, de continuar tratando de nenhum processo em que Jair Messias Bolsonaro conste como réu. Excelente, doutor, excelente. Olha, eu vou passar agora para o professor, mas deixa eu atualizar aqui só o que eu li sobre os senadores, né? O senador Wilder Moraes, do PL do Goiás, apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que seja concedida a prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento conta, até o momento, com apoio de 41 dos 81 senadores. Lembrando que o próprio Alcolumbre, né, ele disse que se um pedido de impeachment contra o Moraes tivesse 81 assinaturas, que ele não pautaria, né? Só faltou ele escrever, se declarar, né, ao Alexandre de Moraes, professor, mas a gente sabe o porquê, né, que ele não coloca em pauta aí os pedidos, os inúmeros pedidos de impeachment, ele prefere sentar em cima de todos eles. Agora, esse tratamento ao Bolsonaro se deve à vingança, professor? Ou eles estão agindo certo porque realmente Bolsonaro é um golpista, realmente não é uma narrativa, é um fato? Porque a esquerda, né, trata isso como se fosse um fato, né? Ontem, o próprio Lula estava na praia com a Janja, uma praia, diga-se de passagem, fechada para eles dois, né? Porque parece que eles não gostam do povo, mas o Lula estava forte pra caramba, né? Ele estava bombado, ele tá ciclando, né? Eu acho que ele está ciclando. Professor. Olha, eu vou começar dizendo o seguinte, ó, essas pessoas que acham que há essas pessoas que permitiram, que fizeram parte desse conluio todo para chegar na situação e que o presidente Bolsonaro está e que os outros 834 presos envolvidos no suposto tentativa de golpe do 8 de janeiro, essas pessoas têm uma explicação patológica. Trata-se de sadismo, de psicopatia, de sociopatia. Esses parasitas que você estava mencionando no chat, que eu chamo de plateumintos, depois dá para pesquisar no Google o que um plateuminto faz, qual é a ligação que existe entre o sistema digestivo e a boca de um plateuminto, fica fácil de entender. Esse é um caso de histeria, é um caso de neurose típico. O professor Sidney Silveira, que aliás, um parênteses, o professor Sidney Silveira vai fazer cirurgia cardíaca de grande importância na sexta-feira agora, que nossas orações estejam com ele. O professor Sidney Silveira tem um livro chamado Cosmogonia da Desordem, onde ele explica como que nós chegamos nesse caos das pessoas, como a Daniela Lima, como aquele ator lá, o Bem-vindo Sequeira, fazendo piada, mocando do presidente Bolsonaro, da saúde do presidente Bolsonaro, a mesma turma do amor. Isso é histeria, isso é neurose, isso é psicopatia. O próprio Alexandre de Moraes declara os sinais de psicopatia. O psicopata é aquela pessoa que ele não consegue perceber o estado emocional do outro, exceto se isso lhe trouxer uma vantagem. O senhor Sidney Silveira dizia assim, tem certas pessoas, e a nossa audiência vai entender muito bem de quem a gente está falando, certas pessoas que quando da boca delas saem palavras como democracia, república, Estado democrático de direito, você sente de longe o hálito de enxofre. Porque essas pessoas estão legitimando o mal, estão transformando o mal como se ele fosse um procedimento, num país que, infelizmente, tem uma parcela da população, e a gente sabe que, infelizmente, tem uma parcela da população que é disfuncional. É uma parcela da população que, depois de 60 anos de guerra cultural, 60 anos que a esquerda dominando as universidades, 20 anos de PT financiando a claque dos artistas, veja aí os discursos do Wagner Moura. Ele tem coragem de falar em fascista. O Estado brasileiro que mais lutou pela liberdade, pelo liberalismo econômico, pela liberdade de comunicação, foi o do Bolsonaro, o que menos luta do PT. E ele vai lá e repete fascista. Isso é histeria, isso é neurose. O brasileiro, ele é, infelizmente, disfuncional. A mente do brasileiro, depois de tanto tempo de esquerda, nas universidades, na imprensa, no meio artístico, e mais os 20 anos de financiamento de PT, criou essa disfunção. O
brasileiro ele é vitimista, estou falando, claro, daquela claque que aplaude essas bizarrices que a gente vê no sistema jurídico, por exemplo. O brasileiro é vitimista, o brasileiro é acomodado, ele é infantilizado, ele tem esse culto messiânico ao Estado, como se o Estado, especialmente na figura do Lula, fosse curar todos os problemas do mundo. As bizarrices nos DCEs universitários são assustadores. A máquina de produzir idiotas nas universidades continua funcionando 24 horas por dia a todo vapor. Os narcisistas, os psicopatas, como o caso do próprio Alexandre de Moraes, essa histeria, esse auto-engano. Quem acompanhou o caso do Douglas Garcia na USP vai entender muito bem. Ele foi lá para tentar debater, mas o argumento dele destrói essa imagem histérica que a esquerda tem. Essa repetição enfadonha da fascista, bolsonarista, essa repetição é típica da neurose, porque aquilo dá um conforto para o neurótico. O que nós estamos vendo, e já faz tempo, não é de agora, desde pelo menos a pandemia, foi um projeto. Por isso que eu falei que todos aqueles que são responsáveis pela construção dessa situação atual, para mim, todos eles deveriam passar uma temporada naquilo que a Ludmilla falou, os gulags. Porque o que o Bolsonaro está passando é um expurgo stalinista. Porque no expurgo stalinista, se você não pudesse matar, assassinar a pessoa imediatamente, você expurgava ela, você impedia que ela existisse para a história. É o caso do Bolsonaro. Se por acidente ele acabar falecendo, fazer o quê? O Moraes não deu uma declaração, não tentou nada com relação à morte do Clezão, que aliás fez um ano agora, 20 de novembro do ano passado. Ele não se importa, ele é um psicopata. O que nós inventamos nessa construção foi uma espécie de transdemocracia, uma democracia fluida, uma democracia que se declara democracia, mas é disfarçada de outra coisa. Eu lembro muito bem de uma obra... os doutores vão lembrar junto comigo, A República do Platão, onde tem 3 personagens discutindo sobre o que seria justiça. O Céfalo, que é um personagem, fala assim, a justiça é dar a cada um o que é devido. Então você cometeu um crime, você vai ser punido por esse crime. Mas aí entram, veja, essa obra tem 2.400 anos, 2 personagens, que é o Polemarco e o Trasímaco, eles falam assim, olha como se compara a nossa definição de justiça atual, infelizmente. Polemarco diz assim, justiça é fazer o bem aos amigos e mal aos inimigos. Olha o que nós estamos vendo. Mas vai piorar, porque o Trasímaco, que é um terceiro personagem, ele fala assim, não, justiça é o que convém a quem está no poder. Ora, por que a gente escreveu a justiça no papel? Escreveu a justiça no papel porque a gente não ficasse entregue à vontade dos poderosos, à vontade de quem está na vez. A gente viu o discurso aí do demissionário Lewandowski, ele nem esconde mais que ele é um defensor, que ele é um bandidólatra. A frase dele foi, testemunhamos a disseminação de discursos contra a criminalidade. Ele fez uma crítica, não se pode criticar os criminosos, então. Eles são indulgentes e condescendentes com o verdadeiro criminoso. Agora, aquele que é um opositor político, aquele que é o contraditório, qual é o caso do Bolsonaro, que foi o caso do Douglas Garcia, que é o caso de todos nós, que só queremos o espaço para o contraditório. Veja que nós estamos apoiando o contraditório. Então, quer tolerar a esquerda na universidade? Eu, pessoalmente, acho que o comunismo tinha que ser banido do Brasil, como foi banido no leste europeu. Mas, enfim, vamos lá, vamos dar espaço para o contraditório. Ao menos respeitar uma regra de ouro da formação do direito, que é não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem a você, ou dar ao outro os mesmos benefícios que você gostaria. O Mário citou muito bem, né? O Lula esteve aqui na prisão de luxo da Polícia Federal em Curitiba por 581 dias, com direito a visitas íntimas, da atual esposa dele, inclusive, centenas de visitas, deu entrevista, podia passear, recebia refeições. Por que esses mesmos direitos não é dado a um idoso doente? Isso aí é sadismo, isso aí é sociopatia, isso aí é claramente um resquício de psicopatia moral e psicopatia política. Infelizmente, o que a gente está vendo com o presidente Bolsonaro não é um caso isolado. Eu segundo o que a doutora Ludmilla falou, eu não vejo saída de curto prazo para essa situação, porque o Moraes não vai recuar a menos que haja um freio e contrapeso. O Senado está, infelizmente, tentando, quem pode tentar, tenta, mas há muitos, como você bem citou, Mário, que tem... Não é um rabo, né? Tem uma capivara inteira presa no STF. Eu também acho um tanto quanto absurdo, eu não sou da área do direito, embora já tenha lecionado, eu acho absurdo o silêncio que a OAB vem fazendo. Eu entendo que há causas que estão ligadas ao STF, eles não querem se comprometer, mas é esse o papel do STF. Eu entendo, inclusive, a ausência das pessoas na rua,
porque o 8 de janeiro e os seus julgamentos funcionaram como uma espécie de guilhotina. O medo é uma ferramenta dos tiranos. Isso que o STF está demonstrando, a maior parte dos juízes, seja por omissão ou por ação, isso nem é coragem. Coragem é quando você não tem poder e faz algo. Eles têm todo o poder na mão. Eles podem fazer o que eles quiserem, suspender, inclusive, a investigação de uma autarquia como o Conselho Federal de Medicina, o que é um outro absurdo. Para mim, ao meu ver, se um dia a gente pudesse fazer justiça, tudo isso que está acontecendo, nós veríamos uma inversão muito grande de papéis. Eu sei que a justiça vai ocorrer em algum momento nos livros de história no futuro, e claro, depois dessa vida, com certeza. Porque o diabo costuma entregar à vista, mas ele cobra a prazo, né? A gente um dia vai ver isso. É o que tem que nos mover, é a esperança de que um dia a gente veja a justiça nesse caso. Mas a curto prazo, segundo a doutora Ludmila, eu não vejo uma solução a curto prazo para isso, a não ser, de novo, a gente sempre fala, a não ser que alguma nova variável entre nessa equação. Senão a gente vai ver essa situação se protelando por um tempo indefinido.